Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus! Espero que você esteja muito bem. Hoje estamos no nosso quarto dia de 100 dias que vão mudar a sua vida. Estamos aqui nesse propósito de ler a Bíblia toda em 100 dias. E eu estou com esse propósito de todo dia gravar um vídeo para você falando dessa leitura, falando de como foi, o que eu tive de experiência com Deus, o que o Senhor falou comigo. E eu quero hoje ministrar o seu coração, falar com você um pouco sobre essa leitura do quarto dia. Mas antes de eu estar continuando, eu quero convidar você a curtir, a comentar e a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, para que você consiga receber todos os vídeos e também possa acessar, muito mais pessoas possam chegar a esse vídeo. Compartilhe também com seus amigos, familiares, que será uma alegria poder conversar com eles aonde eles estiverem também. Que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão e que o Senhor Jesus esteja com você, esteja comigo aqui e que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Hoje nós estamos no quarto dia de leitura. Hoje nós lemos o livro de Lucas, capítulo 9. Nós lemos o livro de Gênesis, do 17 ao capítulo 19. Gênesis, capítulo 17 ao capítulo 19. Lemos também Salmos, do capítulo 10 ao capítulo 12. E hoje nessas leituras nós encontramos algumas verdades que são muito claras para a nossa vida. Nós encontramos ali junto com esses textos, quando nós juntamos os três, nós encontramos ali algumas coisas importantes para a nossa caminhada com Deus. Uma delas é que seguir a Deus, nos exige decisão. Seguir Jesus ou seguir a Deus vai exigir de nós o quê? Uma decisão. A nossa fé também devemos ter ela todos os dias e principalmente se desprender daquilo que nos afasta da presença de Deus. Nós não estamos falando somente sobre promessas, não estamos falando somente sobre bênçãos, não estamos falando somente sobre você ser abençoado e você ter uma vida transformada cada dia a mais. Eu quero falar com você sobre um modo de vida, um modo de viver, um modo de você transformar a sua vida de uma forma coerente com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que Deus nos fala, com aquilo que a palavra dele ministra o nosso coração. Em Lucas, no capítulo 9, nós vemos esse contexto acontecendo. Lucas, capítulo 9, nós podemos dizer que ali Jesus, ele está falando sobre o custo de o segui-lo, o custo de caminhar com ele. Jesus ali nesse momento, no capítulo 9, começa a enviar os discípulos. Ali nós vemos a primeira multiplicação dos pães, ali o Senhor revela a sua identidade de forma clara, de forma poderosa, ali juntamente com Pedro, quando Pedro declara para ele, em Lucas capítulo 9, no versículo 20, nós vemos a declaração de Pedro: Tu és o Cristo de Deus. Aqui nós vemos que Pedro, de forma sobrenatural, já está identificando e sabendo que Jesus é o Filho, Jesus é o Cristo, e que é ele ao qual o povo estava esperando na sua época. E se você continuar lendo, no versículo de número 23 de Lucas 9, nós vamos ver de forma muito enfática e clara Jesus dizendo a eles o que eles precisariam fazer para seguir Jesus. E nesse texto diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão e minha irmã, seguir Jesus demanda nós negar a nós mesmos. Se você não tem negado as tuas vontades, se você não tem negado as tuas prioridades, se você não tem negado os teus sonhos ou os teus desejos para cumprir a vontade de Deus para a sua vida, você nunca vai experimentar o sobrenatural e aquilo que Deus tem para você. Porque enquanto você quer cumprir a sua vontade, o Senhor permite que você faça isso, mas você não estará cumprindo aquilo que Deus tem para você. Agora, quando você identificar na sua vida, não, Deus me deu isso para mim fazer, e eu vou fazer, e eu vou viver de forma clara e sobrenatural sobre isso, você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Nós observamos aqui no livro de Lucas 3 coisas importantes. Primeira coisa é negar a si mesmo. Nós precisamos negar a nossa própria vontade. Nós precisamos aprender a negar as nossas prioridades e colocar as prioridades do reino
em primeiro lugar em nossa vida. Segundo, que nós aprendemos aqui, tomar a nossa cruz. O que é tomar a cruz, pastor? Né? Muitos por aí dizem que a cruz é a sogra, né? Tô brincando com você. Né? Muitos dizem por aí que a cruz é algo que é pesado, que ele tem que carregar, ou uma pessoa, ou um fardo, ou alguém. Só que a cruz, meu irmão e minha irmã, a cruz que Jesus está dizendo, é o processo da nossa vida para a transformação. É o processo de transformação que nós temos que passar. O pegar a cruz é pegar quem nós somos e permitir que o Senhor nos molde, transformando o nosso coração, transformando a nossa vida e nos levando a viver a vontade dele e não mais a nossa. Tomar a nossa cruz é nós entendermos, não, eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho essa dificuldade na minha vida, mas eu vou renunciar tudo isso aqui para seguir o Mestre, para seguir aquele que é mais importante para mim. E isso é importante, isso eu preciso declarar e eu preciso saber. E uma das palavras que nós vemos ali que o Senhor fala, que não é tomar a cruz uma vez, não é seguir Jesus uma vez, mas é dia a dia. Nós devemos seguir o Mestre todos os dias. Todos os dias nós temos que acordar com essa decisão no meu coração. Todos os dias nós precisamos perguntar para nós mesmos: hoje eu quero seguir Jesus? Hoje eu vou fazer a vontade de Jesus? Eu digo para você que essa é a melhor coisa que você pode fazer, é seguir Jesus. Mas dia a dia é você saber que Ele é o centro da sua vida. É dia a dia você renunciar. É dia a dia você buscar o Senhor, adorar o Senhor. Nós precisamos viver com Cristo com constância. A vida com Deus não pode ser um evento. Não pode ser de vez em quando, não pode ser às vezes, não. A vida com Deus é diária. A vida com Cristo é diária. Todos os dias eu devo tomar minha cruz, negar a mim mesmo e seguir a Jesus. Pois isso é o melhor caminho que o Senhor tem para mim e o melhor caminho que o Senhor tem para você. Então, meu irmão e minha irmã, vamos abrir mão do nosso egocentrismo e vamos permitir, que o cristianismo habite em nosso coração e a vontade dele seja feita em nossas vidas. É isso que nós identificamos ali no livro de Lucas, Também identificamos ali alguns processos importantes, algo legal de nós falarmos também sobre Lucas, e que isso é maravilhoso, é que nós vemos em Lucas 9 também a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes que alimentam uma multidão. 5 pães e 2 peixes que alimentaram mais de 5.000 pessoas. E em Lucas 9,13 nós vemos: dai-lhes vós mesmo de comer. Aqui Jesus está dizendo aos discípulos: dá vocês o de comer a eles. E ali o Senhor pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, dá graças, parte, e uma multidão é alimentada. Sabe o que nós aprendemos com esse texto? De maneira simples, de maneira bem rasa, algo assim que é incrível nesse texto, que eu queria conversar com você um pouco também. Nós temos que aprender que com Deus, o pouco é muito. Com Deus, o pouco que nós temos se torna muito. Eu gosto de uma frase, eu não sei quem inventou ela, não sei se eu ouvi, não sei se saiu, não sei se o Espírito Santo me deu. Mas eu gosto de uma frase que diz que o simples, bem feito, se torna extraordinário. E o extraordinário mal feito é decepcionante. E aqui nós aprendemos o quê? Que o pouco com Deus é muito. E às vezes, meu irmão e minha irmã, o muito sem Deus também é frustrante. Nós temos que aprender a confiar no Senhor no pouco. Nós temos que aprender a confiar a Deus a nossa vida. Talvez você pense que a sua disciplina, ou essa leitura, ou esses dias está sendo pouco, mas eu quero pedir para você: não desista. Vamos até o fim e você vai ver o quanto você vai crescer espiritualmente, o quanto o Senhor vai falar com você nesses dias. Aí nós fomos para Gênesis, do capítulo 17 ao capítulo 19. E aqui nós vemos novamente o chamamento de Abrão. Nós vemos ali algumas situações que tem que passar, Nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas primeiro vamos para Gênesis 17, aonde Deus reafirma o chamado, a aliança que ele tem com Abraão.
né? Ali agora há a mudança de nome de Abrão para Abraão. E em Gênesis 17:7 nós vemos: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Mesmo depois dele ter falhado, mesmo depois dele ter tido um filho com Agar, o Ismael, o Senhor vem, fala com ele novamente e deixa muito claro para Abraão que a promessa vem por meio da aliança e não da ansiedade. Meu irmão, nós muitas vezes temos promessas em nossas vidas e nós queremos dar jeitinho dessa promessa acontecer, nós queremos dar jeitinho das coisas acontecerem, queremos acelerar o processo de Deus, mas não. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a tua aliança. O que nós temos que fazer é confiar, sabendo que na hora certa tudo vai acontecer. Aí nós chegamos no livro de Gênesis, no capítulo 19, aonde nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra. E eu acho muito interessante aquele diálogo entre Abraão e Deus, ali conversando. Se eu encontrar 50, o Senhor responde, não destruirei. Se eu encontrar 40, se eu encontrar 30, se eu encontrar 20, se eu encontrar 10. Por fim, não encontrou nem 10. Né? E os anjos tiveram que ir lá e tirar ainda Ló daquele lugar, porque o Senhor amava Abraão. E aqui nós aprendemos algo muito profundo. Meu irmão, saiba de uma coisa na tua vida. Deus, Ele é muito paciente, mas Ele não é indiferente ao pecado. Não é porque muitas vezes nós pecamos e não cai uma bola de fogo do céu sobre as nossas vidas, nós não morremos, que o Senhor não está vendo o nosso pecado. A consequência do pecado é a morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física. Então o Senhor, Ele não compactua com o pecado. Nós temos que abrir mão do pecado. E nós vemos que Sodoma e Gomorra estava virada no pecado. E o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. O Senhor tirou Ló daquele lugar com a sua esposa e as suas filhas. E em Gênesis capítulo 19, no versículo 26, nós lemos assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Sabe o que eu aprendo com esse texto da mulher de Ló? Sabe o que eu olho para esse texto e percebo que aquela mulher tinha? Aquela mulher, ela olhou para trás, porque ela tinha um apego pelo lugar ao qual ela estava. Muitas vezes em nossas vidas, nós não prosperamos, nós não crescemos, nós não mudamos, porque nós estamos apegados no passado. Estamos apegados a coisas que aconteceram no passado. Estamos apegados a milagres que aconteceram no passado. E nós esquecemos que nós não podemos viver do passado. Como diz o ditado popular, quem vive de passado é museu. Nós vivemos em direção ao alvo. É isso que Paulo nos ensina. Nós temos que viver em direção ao alvo. E o nosso alvo é quem? É Cristo. E isso mostra a mim e a você que nós temos que andar para frente, nós temos que prosseguir, nós temos que estar adiante, nós não podemos permitir que o nosso coração esteja no passado, porque lá atrás, porque antes, porque não sei o que. Meu irmão, não olha para trás, olha para frente, olha o que Deus já fez, né, com muita alegria no seu coração, olha o que você errou, corrija, acerte, mas olha para frente, erga a cabeça e vai adiante. Não vamos olhar o passado, vamos olhar para frente. Vamos olhar aquilo que o Senhor tem para nós para frente. Então, meu irmão, vamos em direção ao alvo. Nosso alvo é Cristo e vamos parar de olhar com apego pelo nosso passado. Sabe, esses 100 dias são para nós entendermos o processo espiritual em nossas vidas. De desapego, principalmente desapego das coisas passadas. E nós precisamos nos aprofundar espiritualmente no Senhor. Depois nós fomos para Salmos, do capítulo 10 ao capítulo 12. E aqui em Salmos acontece algo muito interessante com Davi. Né? Nós temos falando bastante de Davi, estamos lendo bastante Salmos também. E eu percebi aqui no capítulo de número 10, no versículo de número 1, que muitas vezes, muitas pessoas se encontram assim como Davi. E aqui ele diz assim, em Salmos 10:1, por que, Senhor, te conservas longe? Traduzindo para o nosso século 21, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Parece que eu oro e Deus não fala comigo. E muitas vezes esse sentimento parece até que é uma injustiça de Deus não te responder, de Deus não falar.
E aqui Davi tem essa mesma intenção no coração, essa mesma percepção na vida dele. Ele expressa o que muitos de nós sentimos, a sensação de um Deus distante, a sensação de um Deus que está longe. Mas só que Davi, sendo Davi, no versículo 17 de Salmo 10, ele diz: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Mesmo meu irmão e minha irmã, que parece que Deus está longe, o Senhor está ouvindo, o Senhor está atento ao que está acontecendo. Não deixe de suplicar, não deixe de orar, não deixe de crer. E ainda no capítulo de número 12, no versículo 6, ele diz: As palavras do Senhor são palavras puras. Quando tudo parece confuso, a palavra continua sendo pura. E é isso que nos conecta, é isso que nos leva a estar junto com Cristo, é isso que nos leva a estar junto com o Senhor. A palavra dele é única, é verdadeira, é pura. E nós temos que crer na palavra dele, nós temos que crer naquilo que ele tem para as nossas vidas. Sabe, nós precisamos buscar isso todos os dias. Precisamos caminhar com o Senhor todos os dias. Então, meu irmão, mesmo que pareça que Deus está longe, continue crendo na promessa, continue crendo na palavra, continue crendo na aliança. Não desista. Sabe, e para você aplicar na sua vida, para nós aplicarmos em nossas vidas, eu quero deixar para você aqui 3 atitudes que nós aprendemos nesses textos que nós lemos no dia de hoje. Primeira coisa, tome a sua cruz diariamente. Nós precisamos de disciplina espiritual. Disciplina espiritual e não emocional. Precisamos tomar a nossa cruz, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos jejuar, precisamos fazer isso constantemente. Mesmo quando parece que Deus está longe, nós precisamos continuar fazendo. Segundo, não olhe para trás, não olhe para o seu passado. Se desapega do que Deus já mandou você deixar. Se desapega do teu passado, se desapega da tua vida regressa e olhe para frente, olhe para a cruz, olhe para Jesus e mude a sua história de vida. Quem vive de passado não vive. Nós precisamos olhar para frente e mudar a nossa vida e viver aquilo que Deus tem para nós hoje, amanhã e para o futuro. E o terceiro, confie na palavra, pois a palavra é pura. Mesmo quando o cenário é turbulento, mesmo quando o cenário é desfavorável, mesmo quando tudo parece que não vai dar, continue confiando, continue crendo, continue buscando, porque o Senhor tem uma palavra para você e essa palavra vai ser cumprida em nome de Jesus. Seguir Jesus, meu irmão e minha irmã, é uma decisão diária, é todos os dias. Todos os dias nós temos que tomar essa decisão. Todos os dias nós precisamos viver a promessa. Precisamos buscar a promessa. Precisamos ter fé para que as coisas aconteçam. E precisamos também confiar na justiça de Deus. Confiar na palavra dele. Confiar no Senhor. Mas para que tudo isso aconteça, exige uma coisa de nós, chamada maturidade. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos sair da nossa estagnação, achando que o mundo gira em torno do nosso umbigo e da nossa vontade. E precisamos confiar que Deus tem o melhor para cada um de nós. Nesses 100 dias que nós vamos estar juntos, sabe, eu oro para que Deus esteja moldando, o nosso coração. Esteja moldando a nossa vida. Esteja moldando os nossos hábitos. Esteja moldando os nossos costumes. E nos transformando, para que nós tenhamos um caráter aprovado, um caráter digno, um caráter onde o Senhor é o centro das nossas vidas. Então eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos onde você está, eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero abençoar essa vida que está me ouvindo. Que a tua presença venha sobre a vida dela. Que o teu amor venha sobre a vida dela. Que ela possa, Pai amado, pegar a cruz dela, negar as suas vontades e buscar ao Senhor todos os dias. Pai amado, que nós possamos aprender que com um pouco, com o Senhor é muito. Que nós não venhamos, ó Deus, ficar olhando para trás, ficar olhando para o passado, mas que nós possamos avançar olhando para o Senhor, em direção ao alvo e buscando a tua presença. Pai amado, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, porque somente tu és grandioso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa viver o sobrenatural de Deus. E aqui eu deixo para você umas últimas palavras. Permaneça, não desista da leitura.
Não desista daquilo que Deus está fazendo. A cruz é diária, a promessa é certa e a palavra ela é pura. E quem permanece até o fim vai receber uma colheita. Se você perseverar até o fim, é isso que a palavra de Deus nos diz. Perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos permanecer até o fim nessa leitura e também em nossas vidas com Cristo Jesus. Se você não me segue ainda, aproveita, se inscreve nesse canal, deixa o seu comentário, aquilo que Deus falou com você, para mim saber que você chegou até no final aqui e que o Senhor Jesus te abençoe e um forte abraço e até mais.